Olá pessoal, nesta videoaula vamos tratar de um exercício resolvido a respeito do movimento uniforme, mais especificamente o problema de encontro comentado na nossa última videoaula. Então vou carregar aqui a lista de tarefas, na verdade vou carregar a segunda questão da lista de tarefas e lá naquela lista nós temos dois problemas para serem resolvidos e o segundo farei como exemplo, ficando então apenas o primeiro para vocês resolverem e entregarem. Então vamos lá. Suponha que dois móveis estejam em movimento em uma mesma rodovia e que suas funções horárias sejam dadas por SA igual a menos 5 mais 15t, ms, e SB 30 menos 20t, ms. Então, a primeira coisa importante a se entender aqui é o seguinte: tratam-se de movimentos uniformes, embora não esteja explícito no problema, porque a função horária ela tem essa forma característica, um termo independente mais um termo multiplicando t. E isso aqui é a função horária característica do movimento uniforme. Nós podemos perceber que a outra função horária também tem essa estrutura, um termo independente, menos ou mais, isso é indiferente, um termo multiplicando t. Então esse formato, essa estrutura de função horária é característica de movimentos uniformes. Estamos chamando SA e SB porque nós temos dois móveis, então para diferenciar um do outro, estamos indicando SA e SB. Poderia ser S1 e S2 ou qualquer outro índice que viesse a diferenciar um veículo do outro. Então, SA é um veículo, na verdade a posição de um veículo, e SB é a posição de um outro veículo. Note que aqui nós temos, entre parênteses, ms nas duas funções. Esse ms está indicando que as posições estão sendo medidas em metro e o tempo está sendo medido em segundo, nos dois casos. Desse modo, nós teremos posição em metro, tempo em segundo e velocidade em metro por segundo. Então vamos ver a primeira pergunta ou o item A da questão. Indique nas figuras abaixo o valor do ponto de partida, posição inicial, e da velocidade para ambos os veículos. Então uma coisa muito importante sobre o movimento uniforme, como já foi dito há pouco, é que a função horária tem uma estrutura muito característica. É sempre a posição inicial, termo independente, mais a velocidade vezes o tempo, um termo vezes o tempo, e esse termo é, portanto, aí a velocidade, como dito há pouco. Então, quando nós comparamos essa estrutura aqui, da função horária, com as funções horárias em particular de cada móvel, nós podemos já identificar algumas coisas. Por exemplo, o termo independente indica o ponto de partida de cada móvel. Então, um dos móveis está partindo da posição menos 5 e outro móvel está partindo da posição 30. Note que menos 5 é um valor que deve vir antes da origem do sistema de referências, porque é um valor negativo. E o valor 30, sendo positivo, ele está além do zero, ou seja, depois do zero. Então, as trajetórias ou o movimento dos objetos e o sistema de referência, eles estão dados em duas figuras diferentes, só por uma questão de espaço, para caber na folha de tarefas. Mas nós temos uma única trajetória e temos dois veículos sobre essa trajetória. Importante destacar que o sistema de referências está considerando para a direita como positivo. É isso que significa essa seta aqui nessa linha reta. Temos aqui a origem, né? Temos duas figuras, mas repito, poderíamos ter uma figura só, inclusive seria mais apropriado, mas por uma questão de espaço eu dividi em duas figuras. Então, o veículo que está antes do zero corresponde a essa função horária aqui. Ele está antes do zero e indo no sentido positivo. Ele está na posição menos 5 metros com velocidade de mais 15 metros por segundo. Esse, portanto, é o veículo A. E esse outro objeto aqui é o veículo B. Ele está na posição 30 metros inicialmente, então além do zero, e tem uma velocidade negativa, ele está voltando, então menos 20, vou apagar aqui porque ficou um pouco bagunçado, então menos 20 metros por segundo, esse aqui, portanto, é o veículo B. Então, esse menos que aparece aqui é um indicativo de que a velocidade é para o sentido negativo do sistema de referência. Então, temos um veículo que está indo e temos um veículo que está voltando.
Bom, vamos então agora verificar se cumprimos as determinações do item A. Indicar nas figuras o valor do ponto de partida, menos 5 para o móvel A e 30 para o móvel B. O termo independente é a posição inicial, ou seja, o ponto de partida. Então temos aí as indicações dos pontos de partida de A e B. E indicar também a velocidade de ambos os veículos. Então, o móvel A tem velocidade mais 15, está aqui, mais 15, indo para a direita, portanto, e o móvel B tem velocidade menos 20, está aqui, menos 20, indo para a esquerda, portanto. A velocidade é o termo que multiplica o tempo ali na equação. Então, temos aí o item A resolvido. Seria verdadeiro afirmar que os móveis A e B irão se encontrar em algum ponto do trajeto? Bom, considerando que nós temos os dois móveis num único trajeto, embora a figura não passe essa ideia, né, como eu já expliquei, só por uma questão de espaço, nós temos esses dois móveis andando na mesma trajetória ou na mesma rodovia. Se um móvel está antes do zero, outro está depois do zero, e este móvel que está indo e esse que está voltando se dirigem para a origem, eles vão se encontrar, né? Numa figura só, de uma forma simplificada, nós poderíamos dizer assim: o móvel A está indo e o móvel B está voltando. O móvel A está na posição menos 5, o móvel B está na posição mais 30. Então vai haver um encontro, em algum lugar um veículo vai passar pelo outro. Então seria verdadeiro afirmar que os móveis A e B irão se encontrar em algum ponto do trajeto? De acordo com as figuras, sim. Então vamos colocar aqui, de acordo com as figuras, entre aspas, essas figuras, né? Porque na verdade nós teríamos uma figura só, é só um trajeto. Sim. Nem sempre nós temos figuras para trabalhar. Às vezes nós temos só as funções horárias. Mas, dadas as funções horárias, nós podemos fazer um esboço bem simplificado do que está acontecendo com os móveis A e B. Se nós sabemos da função horária o ponto de partida, menos 5 para um móvel e 30 para o outro, e as velocidades, mais 15 para um e menos 20 para o outro, nós podemos nós mesmos fazer a figura. E aí nós teríamos evidenciado que vai haver um encontro entre os móveis. Agora a questão é a seguinte: se vai haver um encontro, determine quanto tempo será necessário para um móvel passar pelo outro na rodovia. E aqui temos uma dica importante, né? Está sendo enfatizado que sempre que a gente quer resolver um problema de encontro, a gente deve igualar as posições, que é o que ocorre, né? Quando nós temos um encontro, as posições ficam iguais. Então vamos resolver dessa forma, vamos partir da ideia do encontro, que é SA igual a SB. O segundo passo é substituir as expressões de SA e SB conforme o movimento de cada objeto. Por exemplo, o móvel A é menos 5 mais 15t. Então vamos colocar aqui no lugar de SA, menos 5 mais 15t, igual. No lado direito temos a função horária, ou a posição do móvel B, dada pela função horária, 30 menos 20t. Então voltamos aqui e colocamos 30 menos 20t. O que nós temos que fazer agora é agrupar os termos que têm t, o tempo, e agrupar os termos que têm, ou melhor, que não têm o tempo, ou seja, os termos independentes. Então, para fazer isso, nós vamos levar menos 20t para o lado esquerdo da expressão e vamos, ao mesmo tempo, levar o termo menos 5 para o lado direito da expressão. Dessa forma, temos os termos com t num lado e os termos sem t no outro lado. Percebe que eu estou pegando o termo negativo para levar para o outro lado, mas eu poderia ter pego o termo mais 15 e ter levado para o lado direito. E, portanto, teria que levar o 30 para o lado esquerdo. O que importa é que de um lado fiquem apenas os termos independentes e no outro apenas os termos onde t aparece explicitamente. Fazendo essas operações, nós vamos ter 15t mais, passando para esse lado da equação, 20t. E aqui nós tínhamos 30 e esse menos 5, quando passar para o lado direito, ele vai ficar positivo.
Então, nós vamos ter aqui, se agruparmos 35t, e aqui temos 35 da soma de 30 com 5. Agora, nós temos que passar o 35 que multiplica t para o outro lado, dividindo 35 dividido por 35. Isso significa que haverá um encontro depois de 1 segundo de movimento. Então, dadas essas condições iniciais aqui, dentro de 1 segundo o móvel A estará encontrando ou passando pelo móvel B. Quero mostrar aqui em detalhes, ou pelo menos rapidamente, que a gente poderia ter feito o oposto, poderia ter jogado o 15 para o lado de cá, aí teríamos menos 20t menos 15t, e poderíamos ter jogado 30 para o lado de lá, daí teríamos menos 5, como ele está positivo, ele vem negativo. Veja que aqui nós teremos menos 35 e aqui nós teremos menos 35t. Ao dividir menos 35 por este termo, que está multiplicando o tempo, negativo com negativo cancela e da mesma forma encontraríamos o mesmo resultado. Então, é independente se você vai jogar o t para o lado esquerdo ou para o lado direito da expressão, isso é irrelevante. Bom, agora que a gente sabe o local, o tempo que leva para um móvel encontrar um outro, queremos saber o local, onde vai ocorrer, em que posição da trajetória vai ocorrer esse encontro. Para resolver essa parte, a gente volta a utilizar as funções horárias de A e B. O móvel A é menos 5 mais 15t, e nós vamos aqui substituir o tempo que encontramos. SA menos 5 mais 15 vezes 1. Agora, nós multiplicamos 15 vezes 1 primeiramente, isso vai dar 15, e agora sim a gente pode então fazer a operação. Vamos encontrar 10 metros. Esse é o local aonde o móvel A vai passar pelo móvel B, 10 metros depois do zero. Podemos igualmente utilizar a função horária do móvel B. Afinal de contas, nós partimos da ideia de que as posições seriam iguais no encontro. Então, tanto faz eu usar a função horária do móvel A ou do móvel B. A função horária do móvel B é 30 menos 20t. Então, vamos tirar a prova real. 30 menos 20t, substituindo pelo tempo do encontro, 30 menos 20 vezes 1. Agora vemos aqui que 20 vezes 1 é 20. Subtraindo desse valor o 20, nós encontramos 10 metros. Veja que é o mesmo resultado. Ou seja, a posição de A e a posição de B são iguais, neste caso a 10 metros, no tempo 1 segundo. Então, o que nós estamos determinando é que no local 10 metros além do zero, no tempo de 1 segundo, os móveis A e B terão a mesma posição, portanto estarão passando um pelo outro. Então aí temos a solução de um problema de encontro. Essa é a parte bem básica, é o mínimo que a gente pode dizer que é importante saber sobre problemas de encontro. Temos aí uma solução comentada para vocês então tomarem essa resolução como base para resolver o exercício número 1 da lista de tarefas. Até mais!